Bem-vindos de volta ao Curiosidades mais 10. Hoje vamos mergulhar num lado obscuro da justiça, as piores sentenças de prisão já aplicadas no mundo. Preparem-se para conhecer casos assustadores de crimes brutais e as punições severas que os acompanharam. Desde penas de milhares de anos a situações de isolamento extremo, vamos desvendar os detalhes chocantes por trás dessas histórias. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like esperto para fortalecer o algoritmo, porque o vídeo de hoje tá pesado. Nossa primeira parada é nos Estados Unidos, com a história de Charles Scott Robinson. Em 1994, ele recebeu uma sentença de 30 mil anos de prisão. Robinson foi considerado culpado por crimes terríveis, envolvendo menores. Para garantir que ele nunca mais visse a luz do dia, o juiz aplicou a pena máxima para cada crime, 5 mil anos por vítima. O caso chocou os Estados Unidos e gerou um debate intenso sobre a validade de penas tão longas. A sentença de Robinson serve como um lembrete brutal da severidade da justiça americana em relação a crimes contra crianças. Da América, atravessamos o mundo até a Tailândia para conhecer a história de Chamoy Tipiasso, a rainha das pirâmides financeiras. Em 1989, ela foi condenada a 141.078 anos de prisão. Chamoy criou um esquema de pirâmide que lesou mais de 16 mil pessoas. A sentença de Tipiasso entrou para o Guinness Book como a maior já aplicada na história. Mas ela só ficou 8 anos atrás das grades, graças a brechas nas leis tailandesas. O caso da Rainha da Pirâmide é um exemplo de como a justiça pode ser branda com crimes financeiros. Em 1995, o mundo assistiu horrorizado ao pior ataque terrorista em solo americano até então, o atentado de Oklahoma City. Por trás dessa tragédia, que matou 168 pessoas, estava Terry Nichols, o braço direito de Timothy McVeigh. A justiça condenou Nichols a 161 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem direito a pedir clemência. Uma sentença que visa não apenas punir o criminoso, mas também servir como um aviso brutal. O caso de Nichols é um lembrete perturbador da capacidade humana para o mal e das consequências devastadoras do extremismo. 1035 anos de silêncio, o massacre de Port Arthur e a pena de Martin Bryant. Em 1996, a pacata Tasmânia, na Austrália, foi palco de um massacre brutal, 35 vítimas e 23 feridos pelas mãos de Martin Bryant. Armado até os dentes, Bryant abriu fogo contra turistas e moradores na cidade histórica de Port Arthur. A justiça australiana, em choque com a brutalidade do crime, condenou Bryant a 1035 anos de prisão, a maior pena já aplicada na história da Austrália. O massacre de Port Arthur e a pena exemplar de Bryant geraram um debate intenso sobre o controle de armas na Austrália. Prisão perpétua e o fantasma de Gaddafi, a história de Abd al-Karim al-Tuhami. Nossa próxima parada é na Líbia, um país marcado por décadas de ditadura sob o comando de Muammar Gaddafi. Abd al-Karim al-Tuhami, o braço direito e chefe da segurança interna do regime, era responsável por silenciar qualquer voz dissidente. Com a queda de Gaddafi, Tuhami se viu no banco dos réus. As provas de seus crimes eram incontestáveis. Anos de violência brutal contra o próprio povo. A justiça líbia condenou Tuhami à prisão perpétua em condições severas, representando um marco na luta contra a impunidade em regimes autoritários. 21 anos e uma ameaça constante. O terrorista Anders Behring Breivik. Em 2011, o mundo assistiu horrorizado ao ataque terrorista em Oslo e Utøya, na Noruega. Anders Behring Breivik tirou a vida de 77 pessoas, a maioria jovens. A justiça norueguesa
conhecida por sua ênfase na ressocialização, se viu diante de um dilema: como punir um crime tão hediondo sem ferir seus próprios princípios? A solução encontrada dividiu opiniões: 21 anos de prisão, a pena máxima na Noruega. A cada 5 anos, a justiça reavalia a periculosidade de Breivik. Se ele ainda for considerado uma ameaça, a pena pode ser prorrogada indefinidamente, uma forma de garantir a segurança pública sem abrir mão da possibilidade de ressocialização. Adentramos agora o universo perturbador de Luiz Garavito, um nome que evoca horror e repulsa na Colômbia. Conhecido como La Bestia, Garavito confessou ter feito mais de 100 vítimas, a maioria em situação de vulnerabilidade social. Em 1999, a justiça colombiana capturou La Bestia, condenando-o a 1.853 anos de prisão, a maior pena já aplicada no país. Mas, para a fúria da população, a lei colombiana limitava a pena máxima a 40 anos. O caso de Garavito expôs as falhas do sistema judicial colombiano e a necessidade de leis mais severas para crimes hediondos. 16 anos para o monstro dos Andes. A história inacabada de Pedro Alonso López. Pedro Alonso López, o monstro dos Andes, confessou ter matado mais de 300 meninas em Colômbia, Equador e Peru. Preso no Equador, López chocou a todos ao receber uma pena de apenas 16 anos de prisão, a pena máxima permitida no país na época. Em 1994, após cumprir sua pena, López foi libertado e desapareceu sem deixar rastros. O monstro dos Andes se tornou um fantasma, um lembrete da fragilidade da justiça e da impunidade que assola a América Latina. Julgamento histórico. Adolf Eichmann e a sombra do Holocausto. Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, foi responsável pela logística da solução final, o plano de extermínio em massa de judeus. Após a guerra, Eichmann conseguiu escapar para a Argentina, onde viveu por anos sob identidade falsa. Em 1960, a justiça o capturou, levando-o a julgamento em Jerusalém em 1961. O julgamento de Eichmann se tornou um marco histórico, colocando o Holocausto sob os holofotes do mundo. Condenado por crimes contra a humanidade, ele foi executado em 1962. Sua morte serviu como um lembrete da importância da justiça e da luta contra a intolerância. 43 anos em solidão. A história de Albert Woodfox e a crueldade do isolamento. Albert Woodfox passou 43 anos em confinamento solitário, a maior parte do tempo sem contato humano. Acusado de assassinar um guarda prisional em 1972, ele sempre alegou inocência, afirmando ter sido vítima de um complô por sua militância no movimento negro dos Panteras Negras. Em 2016, após anos de luta de ativistas, advogados e organizações de direitos humanos, Woodfox foi finalmente libertado. Sua história expõe a crueldade do confinamento solitário prolongado e seus efeitos devastadores sobre a saúde mental e física. Caramba, galera! Depois dessa viagem macabra pelo lado negro da justiça, fica a pergunta: qual dessas histórias impactou vocês? Que lições podemos tirar dessas histórias de crimes brutais e punições severas? Às vezes, a justiça parece falhar, como nos casos em que a pena não condiz com a gravidade do crime. Deixem aqui nos comentários suas opiniões, reflexões e, claro, qual história te chocou mais? E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para ajudar o Curiosidades Mais 10 a crescer. Valeu, galera! Até a próxima!